Se nós olharmos para o passado, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, o que a gente fazia na internet? A gente acessava site de bate-papo, uma informaçãozinha lá no globo.com, uol.com, né? Mais para trás a gente fazia uma pesquisa no KD, mas era totalmente possível viver sem internet. A gente não tinha celular, a gente acordava e a gente usava a internet só de madrugada para pagar um pulso só da linha telefone, da linha de escada. Por que a gente não usava a internet? Porque a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha o porquê utilizar a internet. Conforme o mundo foi evoluindo, conforme a gente foi entrando nessa tal era de informação, todas as tecnologias, se não todas, a grande maioria das tecnologias voltaram toda a sua evolução tecnológica para a internet. Vocês podem parar para analisar. Se a gente for analisar um avião, o avião ele tem a sua mesma estrutura, a mesma maneira de voar hoje que ele tinha anos atrás. A velocidade que a gente demora para ir daqui para a Europa é basicamente a mesma. Na verdade, existia o Concorde, que era um avião supersônico. A gente ia para a Europa em 4 horas. Hoje a gente não vai mais porque nem existe. Existem algumas tecnologias que elas pararam no tempo. Algumas tecnologias mecânicas, algumas outras tecnologias que elas pararam. Que elas chegaram num certo ápice e pararam. Todo mundo focou, agora está todo mundo focado em internet. Todo mundo quer utilizar a internet. Então o usuário hoje, ele tem milhões de aplicativos. Eu olhei essa semana, não lembro exatamente, mas eu sei que foi 25 bilhões de downloads de aplicativos só no primeiro trimestre de 2018. Então hoje, o usuário ele não, tá mais, ele não é que ele está mais chato, ele precisa mais da internet. Ele precisa mais da internet, porque ele faz tudo pela internet. Ele acorda olhando o WhatsApp e ele dorme olhando o WhatsApp. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é abrir o WhatsApp e olhar o e-mail. E antes de dormir, a última coisa que ele faz é olhar o WhatsApp também. E durante todo esse tempo, o usuário está lá conectado, travado, conectado dentro do mundo virtual. E isso vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a gente está apenas no começo. A gente está na época aí, quando o pessoal estava inventando energia elétrica, que estava todo mundo assim, nossa, tem gente que fala assim, nossa, como eu queria voltar no tempo e lá, na época que o Bill Gates estava fazendo a Microsoft, porque aquela época tinha oportunidade. A gente está na mesma época. A gente está numa época que tem até mais oportunidades. A gente está começando a entrar no mundo virtual e o usuário vai utilizar cada vez mais. Então olha só, o usuário, ele precisa muito estar conectado 24 horas por dia. Então toda a nossa linha de raciocínio tem que ir pro lado de, nossa, quando eu for construir alguma coisa, essa internet, essa infraestrutura não pode parar. Eu não posso me dar o luxo de projetar, pensar em construir alguma coisa e falar assim, não, lá na frente eu abro uma janela de manutenção em algum momento e eu conserto isso. A gente não pode mais fazer isso. Isso a gente fazia no passado e não tinha problema nenhum. A gente fazia 10 anos atrás, ia lá, parava a internet 6 horas da tarde, a gente mandava um comunicado para os clientes, ó, vocês vão ficar sem internet. E os clientes, ah, legal, beleza, não uso mesmo. Agora hoje, se tu falar assim, cara, tu vai ficar sem internet meia-noite. Eu falo, não, peraí, meia-noite eu tenho um campeonato de CS. Meia-noite eu não posso. Eu estou estudando, estou fazendo um curso online, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. A gente não pode mais se dar o luxo de pensar numa rede que vai parar para o usuário. Por quê? Porque além de ele precisar muito dessa internet, ele tem várias empresas para contratar essa internet e ele tem o mundo da internet, o mundo virtual, para verificar se essas empresas são de qualidade ou se não são de qualidade. E aí nós vamos ter usuários que vão em algumas empresas e elogiam essas empresas. Você fala assim, nossa, essa empresa é maravilhosa, essa empresa resolveu o meu problema. E a gente tem usuários que vão até outras empresas e xingam essas empresas. Falam mal dessas empresas. O que está acontecendo com essa empresa em que o usuário chega e fala mal dessa empresa? Essa empresa não está se preocupando com o usuário, ela está se preocupando com a rede, somente com o negócio, somente com o dinheiro. Não sei, mas não está o foco no usuário. The New ISP Generation, a nova geração de ISPs. A nova geração de ISPs, do meu ponto de vista, é uma geração que vai se preocupar muito com o usuário. Vou pegar aqui uma que todo mundo conhece, Netflix. Netflix. Como você ficou sabendo do Netflix pela primeira vez? A primeira vez que você ouviu falar do Netflix foi através de um marketing no Facebook, na TV, na rádio, num panfleto? Ou foi alguém que te falou do Netflix? Alguém falou assim, ó, cara, tem um negócio online que tem um monte de vídeos lá e, cara, aquilo é magnífico, tu paga X por mês e é maravilhoso. Para pensar um pouco. Quem foi a primeira pessoa que te falou isso? Provavelmente
foi um usuário de Netflix. 90% de chance de ter ouvido falar do Netflix pela primeira vez através de um usuário do Netflix. Claro que tu pode ter visto, pode ser que lá viu uma propaganda e tal, mas a grande chance é que foi alguém que te falou do Netflix. Aí depois outra pessoa falou, tu viu um marketing aqui e ali, até que tu chegou no momento que tu comprou. Quem faz o marketing dessa empresa é o próprio usuário. Por quê? Porque o usuário está plenamente satisfeito. Ele está com um nível de satisfação lá em cima. E essas empresas, elas sabem muito bem disso. E isso tem até uma nomenclaturazinha em inglês que se chama NUX. New, opa, era para ser um N aqui. New User Experience. Isso aqui não fui eu que inventei, tá? Isso aqui não é uma invenção nossa da Fiber School. Isso aqui é a base, isso aqui é a base dessas empresas aqui. É a base. O que essas empresas têm de diferente das empresas tradicionais? O que o Netflix tem de diferente da locadora de vídeo? Ele ofereceu uma nova experiência para o usuário. Ele falou assim, cara, qual que é o teu problema? Meu problema é que eu não quero sair de casa, ter que pegar o carro, ir para o shopping, ir para algum lugar, estacionar o carro, escolher um filme, não consigo assistir o trailer, pagar o filme, ir para casa e não gostar do filme. Esse processo é muito ruim para mim. Você não consegue resolver isso? Não, eu consigo. Vou te dar uma nova experiência do usuário. Vou te dar uma nova experiência, vou te dar uma nova experiência, vou te dar uma nova experiência. Todos esses caras aqui dão uma nova experiência. Spotify, ele dá uma nova experiência. A Apple, ela trabalha muito com a experiência do usuário. E o Steve Jobs tem vídeos do Steve Jobs falando disso há 20 anos atrás. Em 30 anos não sei, mas há 20 anos tem. Inclusive hoje, antes de ver o vídeo, eu estava falando sobre isso. Isso aqui molda a tua empresa, molda todas as empresas. Antes de alguém comprar a sua internet, a gente vai ter várias pessoas, a gente vai ter um funil muito grande de pessoas interessadas na internet do seu provedor. Estão lá interessadas, ou nem do seu provedor, elas só estão com um problema que elas precisam de internet. Elas têm um problema, a internet delas está ruim, se mudaram, elas têm algum problema, elas precisam de uma internet. E aí esses problemas vão amadurecendo na cabeça dessa pessoa e ela vai começando a procurar maneiras de resolver esse problema. Então ela vai atrás de internet 4G, de um provedor, de um segundo provedor, internet na net e assim por diante. E essa quantidade de pessoas vai diminuindo, porque elas vão comprando de outras empresas até a gente ter um número X aqui de pessoas que vão comprar a sua internet. O grande segredo dessas empresas que eu te falei antes é que quando que uma dessas empresas compra a internet, elas focam tanto no NUX, na experiência do usuário, que quando que essa pessoa compra a internet, ela vira um propagador dessa marca. Ela vira um propagador dessa marca. Então essa pessoa aqui vai influenciar essas pessoas aqui a comprarem o teu produto, tá? É por isso que o Uber, que o Netflix foca muito na experiência do usuário. Porque eles sabem que se eles transformar uma única pessoa plenamente satisfeita, essa pessoa vai influenciar o funil, a entrada de interesses de pessoas e cada vez a gente vai converter mais, vai sair mais pessoas que vão gostar do nosso produto e isso vai entrar no funil de novo e cada vez mais a gente vai aumentando o tamanho da nossa empresa. Só que isso só acontece se o usuário tiver uma boa experiência com a tua empresa. Se ele não tiver uma boa experiência com a tua empresa, ele não vai mais comprar. Ele não vai mais comprar. Porque ele não se sentiu afim, ele está lá com o problema dele. O problema dele é conexão de internet. A internet dele está lenta. Ele vai lá e compra a internet do provedor. E a internet dele continua lenta. Por exemplo, comprou lá e comprou uma internet de fibra. E a internet dele continua lenta. Porque é problema no Wi-Fi. Aí a gente escuta de provedores falando assim, cara, o Wi-Fi é problema do cliente. Quem disse que o Wi-Fi é problema do cliente? O cliente está precisando de uma internet. Ele quer uma internet boa. Então a gente tem que entregar, a gente tem que pensar na internet como um todo. E saiu uma pesquisa recentemente que 70% das pessoas não reclamam dos serviços que têm. Então olha só, se vocês acham que vocês têm muita reclamação, é só 30% das pessoas que estão reclamando. 70% que estão insatisfeitos não estão reclamando. 70% não reclama, simplesmente cancela o serviço e vai para outro cliente. Então a gente vai ter esse problema. Então a gente, mais do que nunca, a gente precisa se preocupar com a qualidade da internet. A gente precisa se preocupar com a qualidade da internet.
E aqui a gente vai chegar no nosso primeiro mito da fibra ótica. E o primeiro mito da fibra ótica é o mito do sonho de consumo. Veja bem, eu busquei a não trazer um nome literal para o mito, eu busquei trazer um nome mais metafórico para esse mito. O que seria o mito do sonho de consumo? O mito do sonho de consumo nasce quando que a gente ouve a seguinte frase: o cliente só quer fibra ótica. O cliente só quer fibra ótica. Ou fibra ótica se vende sozinha. Quem nunca ouviu isso? Não, instala a fibra ótica, pode botar a fibra ótica aqui, ó. Fibra ótica se vende sozinha. Barbada. É só instalar a fibra ótica, ela se vende sozinha. Ou, não, os clientes querem fibra. Eu não discordo que os clientes querem fibra. Sim, os clientes querem fibra, mas não é esse o motivo. Eles não querem fibra. Eles querem uma internet que não trava. O cliente, na ignorância dele, lógico que não no sentido pejorativo da ignorância, mas naquele sentido de não ter o conhecimento, eu tenho na cabeça dele o quê? Ah, todo mundo fala de fibra. Japão, internet de fibra. Fulano de tal, internet de fibra. Vivo, internet de fibra. Fibra vai resolver meu problema. Então eu preciso de fibra. Eu preciso de fibra. Mas não é fibra que ele está querendo. Ele quer uma internet que não trava. Então, quando o cliente chega no teu provedor e fala assim, eu preciso de internet de fibra, tu já sabe que ele está insatisfeito com a internet que ele tem. Porque ele quer uma internet de fibra. E ele quer uma internet de fibra por causa que ele acha que a internet de fibra não vai travar. Ele acredita fielmente que a internet de fibra não vai travar. E aí a gente vai ter algumas coisas mais ou menos assim, ó. Alguns depoimentos aqui, ó. Tive um cliente que tinha uma concorrência que tirou da fibra ótica para colocar o nosso QTP. Agora vamos subir os planos dele para 100 mega. Aí eu perguntei num outro grupo, alguém já teve um cliente que falou que a fibra ótica não funciona e tal? O cara aqui, ó, diz que é pior que rádio, falam aqui. Um outro cara aqui, ó, aqui teve uma empresa que queimou a tecnologia. Agora estou conseguindo recuperar. Resposta dos moradores da região. Fibra eu não quero, só dá problema. Um outro lugar aqui, ó. Tem um amigo com um provedor de outra cidade que atende fibra e rádio. Um percentual dos clientes dele ainda estão no rádio, pois chegou um concorrente na cidade dele com fibra e levou os clientes dele. O serviço do concorrente era tão ruim, que voltaram para ele no rádio. E hoje não querem nem migrar para a fibra dele, porque fibra é pior que rádio. O cliente quer fibra? Quer. Mas não é esse o motivo, ele não quer a fibra ótica, ele não quer ter o fio de fibra ótica, ele quer ter uma internet que não trava, até alguém provar o contrário para ele. Tô falando que fibra ótica é ruim? Não, eu tenho uma escola de fibra ótica, eu tô aqui para falar para vocês que não é bem assim. Então, o primeiro mito é que o cliente, o mito do sonho de consumo, é que o cliente está buscando só fibra, que a gente tem que fazer fibra, que a gente tem que construir fibra, que fibra. Não é assim. O cliente não quer fibra. O cliente quer abrir o YouTube e quer que a internet não trava. O cliente quer olhar o Netflix e quer que a internet não trava. O cliente quer fazer um download e quer que a internet vai, porque ele está usando a internet o dia inteiro, não é mais uma vez por dia. Ele vive na internet. Então para ele é um saco. Tá lá vendo o YouTube e trava. É ruim. E esse mito, essa bolha de ideias que o cliente só quer fibra, eu concordo que ele vai chegar no provedor e falar assim, eu quero fibra ótica. Mas ele vai falar isso, eu quero fibra ótica, porque ele ouviu em algum lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes que fibra ótica vai resolver o problema de qualidade dele com a internet. Agora, se ele comprasse internet de fibra e não resolver o problema de qualidade dele com a internet, ele vai falar assim, fibra ótica é balela, não funciona direito. E aí ele vai virar um cliente que vai falar mal de fibra ótica. Lembra lá do funil? Ele é um cliente que entrou no funil, saiu descontente e vai falar mal. E vai entrar e vai abrir essa bolha de informação que fibra ótica não funciona. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para o ecossistema inteiro de provedor de internet. Porque quem sai ganhando aqui é o 4G e o 5G. Eu já vi pessoas preferindo internet 4G e 5G do que fibra ótica, porque a internet de fibra ótica não funciona direito.